Olá pessoal, eu sou o professor Álvaro Guimarães de Oliveira e gostaria de fazer alguns comentários do que está acontecendo atualmente no cenário brasileiro político. É incrível você acreditar que o país chegou ao fundo do poço e desceu mais ainda uma quilometragem absurda, está muito abaixo do que o fundo do poço. Eu vou dizer umas coisinhas para vocês. Quem é o presidente do Brasil? O presidente do Brasil chama-se Luiz Inácio Lula da Silva, o famigerado Lula. Quais são as características principais que você tem do Lula? Comprovadas. Ladrão, mentiroso, safado, incompetente e analfabeto. Esse é o presidente da sua nação. Tá certo? Presidente. Quem é o presidente do Supremo Tribunal Federal? O presidente do Supremo Tribunal é Fachin, Edson Fachin. Esse Edson Fachin, ele é PT. Ele fez campanhas para Dilma, fez campanha para Lula. É esse o presidente do Supremo Tribunal Federal. Fachin é um safado como o outro qualquer que tem dentro. Ele ajuda os outros a roubarem. Ele silencia dos crimes que são praticados pelos seus colegas do Supremo Tribunal Federal. Tá certo? Esse é o presidente do Supremo Tribunal Federal. Existe no Supremo Tribunal Federal o ministro Alexandre de Moraes. Quem é Alexandre de Moraes? Segundo as histórias que estão aí na internet, ele era advogado do PCC e manteve um certo contato com o Temer, porque a mulher do Temer, aliás, os arquivos dela, o computador dela foi invadido e tiraram muitas fotos delas, muitos nudes dela. E os caras saíram chantageando, produzindo isso. E eu, Alexandre Moraes, oportunista como vagabundo é, se ofereceu para resolver o caso do Temer em 2 dias ou 3, parece que ele resolveu. 2 dias ou 3. Ou seja, ele fazia parte do grupo que invadiu. Eu estou dizendo isso. Eu estou pensando, ele deveria fazer parte do grupo, porque esses 2 dias ele resolveu. Ele fazer parte do grupo que hackearam o computador da mulher do Temer. Com isso, Temer o convida à Secretaria de Segurança de São Paulo. E aí, meus amigos, foi o primeiro passo que ele deu numa escada mal assombrada. Esse cara subiu com o seu foguete, pois torna presidente. Aliás, ele nem era presidente, não sei se ele era o presidente da época, ele sempre está lá. Ou ser presidente ou não ser presidente, porque ele faz o que ele quer. Ele condena o Supremo Tribunal Federal, também condenou o Lula, porque não aceitou os habeas corpus que foram solicitados ao Supremo. Foram 2 habeas corpus ao Supremo Tribunal Federal. Então, se ele não aceitou é porque condenou. E aí, esse Alexandre de Moraes, mesmo sem ser presidente do Senado, começa uma perseguição pelo presidente Bolsonaro. Como assim? Logo no início do mandato de Bolsonaro,
Bolsonaro nomeia o presidente da Polícia Federal, o Ramagem, como presidente da Polícia Federal. O Alexandre de Moraes bloqueia. Aí eu acho que há uma falha de liderança, uma falha de conhecimento de como funciona o poder, uma falha que é produzida pela covardia. Porque a Suprema Corte é um puxadinho do Ministério Público. Tem o Ministério Público, dentro do Ministério Público tem a Suprema Corte. E a Suprema Corte tem 11 ministros. Um deles é o presidente. Tá certo? Muito bem. Como é que um ministro, que não era presidente do Supremo, que é um puxadinho do Ministério Público, pode bloquear uma decisão do chefe do Executivo do Brasil? Qual a preponderância que tem esse ministro sobre o chefe do Executivo do Brasil? Não é verdade? Bastaria que o senhor Jair Bolsonaro dissesse: olha, não aceito que você me diga o que eu devo fazer. Porque primeiro, dentro do esquema de poder, eu não estou subordinado a ninguém. Como é que você vem dizer o que eu devo fazer? Eu acho que foi um grande erro do Bolsonaro, foi nessa aí. Muito bem. E aí com isso ele foi fazendo, foi jogando cada vez mais, derrotando o Bolsonaro até que chegar ao fim de derrotar o Bolsonaro totalmente. Tiraram o Bolsonaro do poder. E a luta dele, do Alexandre, foi sempre levar o Bolsonaro à cadeia. E foi fazendo isso, etc e tal. Chegando à oposição, começou a produzir certas narrativas para exatamente perseguir Bolsonaro, como o 8 de janeiro. Bolsonaro tramou contra o governo, queria derrubar o governo para voltar ao poder. É tão absurdo. Os caras de Bíblia na mão, papel, vendedor de picolé, tudo isso foi envolvido na trama de derrubar o governo do Lula. Do Lula não. Derrubar o governo. Tá certo? Muito bem. É do Lula, sim, porque ele ia tomar posse. Esse golpe era para isso. Saiu cada narrativa, saiu o crime do punhal verde e amarelo. Era um plano para matar Alexandre de Moraes, matar Lula e Alckmin. É um negócio de visionários. Um negócio inacreditável se você ficar de fora olhando para isso, como eu fico às vezes pensando. E a pessoa, um ex-presidente da República, ser inquirido, ser colocado no inquérito, porque, segundo o pessoal do governo, do Supremo Tribunal Federal, o Alexandre tinha incomodado a baleia. Eu fiquei assim, impressionado. Por que não fez um teste de DNA? Né? Um teste de gravidez para ver se a baleia estava engravidada? Porque eu não imagino como é que o Bolsonaro poderia incomodar a baleia. E aí, meus amigos, você começa a ver a deterioração que vai entrando no Brasil e a legislação. Aí você percebe, Alexandre vai e assume o Supremo, aí, meu amigo, a casa pegou fogo. E a primeira coisa que pegou fogo, que desapareceu completamente, não existe mais, é a Constituição.
Não há. Eu fico no jornalismo falando, porque não sei o que, isso aqui é proibido. Porque não sei o que, isso aqui é contra a Constituição. Que Constituição? Que proibido? Se você quiser falar sobre proibição, falar sobre não poder fazer, etc., essas coisas, você tem que conversar com o posto de piranga da Justiça Brasileira, que é o Alexandre de Moraes, que tem toda a Constituição na cabeça. Ele é o conteúdo da Constituição brasileira. Ele que diz o que é e o que não deve ser. Tá certo? É esse aí o país que nós estamos vendo. Aí começa a se descobrir. Eu só vou colocar o caso Máscara, para não ficar longo. O caso Máscara. Alexandre de Moraes e a mulher dele, conjuntamente, têm uma empresa, um escritório de advocacia, que armaram um contrato de 129 milhões,6 ou 6, um contrato com o Master. Aí fomos analisar o contrato. O contrato não tem especificamente os seus objetivos. Não tem a origem, quem que está mandando pagar esse negócio. Porque o Master paga porque alguém mandou pagar pelo Master. Deu dinheiro ao Master para o Master pagar esse contrato. Tá certo? Aí começam a observar que o Master é uma instituição ligada ao PCC. Claro, ter tanto dinheiro, crescer tanto nesse país, só pode ser uma coisa desse tipo, através de malandragens, de sacanagens, de tráfico de drogas e tráfico de poder, etc. Só pode ser assim. Né? Muito bem. E aí, meus amigos, daqui a pouco se observa que um dos grandes participantes do Master é o senhor Toffoli, José Toffoli. Ministro José Toffoli. José Toffoli recebeu 40 milhões Master, e aí se procura, como é, descobre, vem de um resort, Itaiaiá, lá no Paraná, que catuca daqui, catuca do lixo, e percebeu que esse resort é do Toffoli, propriedade do Toffoli. Como o Toffoli conseguiu tanto dinheiro ganhando 40 mil por mês? A conta não bate, não fecha. Muita grana. E Toffoli fazendo outras compras, apartamentos espetaculares, etc. Como o Alexandre de Moraes também. Aí se percebeu que a turma dos a ministrada toda estava participando da Master. Eram convidados do Toffoli para passar uma festa que ele fez no final do ano, parece que foi 180 pessoas, completamente gratuito, ninguém pagou absolutamente nada. Toffoli convidou. Ah, que beleza, hein, cara? Que beleza. Aí você olha, o Brasil está nessa escala toda. Aparece uma moça, Malu Master, que eu não tenho muita consideração por ela, admiração, e ao mesmo tempo eu tenho, porque ela passou antes, ela aprovava tudo. Tudo que era feito pelo Supremo Tribunal Federal, ela aprovava e dava força, que era, inclusive chamaram de o muro de defesa da liberdade, sei lá, alguma coisa assim. Mas, com o tempo passado, ela foi descobrindo coisas e, evidentemente, o interesse econômico mudou e ela veio para bater de frente com exatamente os mesmos ministros que ela tanto defendeu. Aí tem um pouco de... É preciso conhecer a pessoa mais pessoalmente, mais como ela age, etc., para se definir a respeito disso. Eu, por exemplo, só para dizer uma coisa que muita gente fica falando, porque você não sei o que era. Eu já votei em Fernando Henrique. Eu votei em Fernando Henrique e eu era um admirador do Fernando Henrique, da cultura dele. Porque quando colocava Fernando Henrique e colocava o Lula, não dava para se acreditar que o Lula concorria com o Fernando Henrique. Em termos de inteligência, em termos de capacidade, em termos de educação.
Tá certo? É isso aí. E eu, quando eu cheguei à conclusão e percebi que o Fernando Henrique só não era mais ladrão do que o Lula porque não teve muito tempo, e que não tem a cara de pau do Lula, a cara de pau dele não era tão forte como a do Lula. Tá certo? É isso aí. Hoje eu tenho horror ao Fernando Henrique. Eu quero que ele descanse em paz, né? Mas eu tenho horror a ele. Bom, e aí eu quero te mostrar agora o final. Olha, eu acho que esse governo do Lula, aí no final, olha, do STF, o STF agora deveria ter um símbolo na porta. Sabe qual era o símbolo? O símbolo de medicina. Você sabe qual é o símbolo de medicina? Se você olhar, são duas cobras. Lá no interior da Bahia, em Mundo Novo, onde eu vivi, e nasci, e me criei até os 16 anos, a gente dizia o seguinte, sabe o que é aquilo? Aquilo significa? É o doutor da medicina. Se ele salva o paciente, ele cobra. E se o paciente morre, ele cobra também. Tá certo? Mas se você olhar, é cobra comendo cobra, o símbolo da medicina. Não é exatamente isso que está acontecendo aí? Eu vou contar para vocês o seguinte. Eu fico pensando no futuro desses caras. Eu sempre achei que o Alexandre era burro. E é um péssimo advogado, sempre está errando juridicamente, comete muitos erros em função da incapacidade profissional que ele tem. Tá certo? É isso. O Alexandre é uma pessoa, você olha para a cara dele, você olha, ele tem cara de carrasco. Ele não faz nada na vida. Né? Ele não faz nada na vida que não seja perseguir as pessoas, etc. Então, o contrato dele foi posto na rua, esse contrato de 129 milhões,6, ou igual a 3,6 milhões por mês, que já receberam 76 milhões antes do banco de ter uma intervenção no banco, sofrer intervenção. Tá certo? E aí você fica olhando o Alexandre de Moraes, o que é que ele vai fazer? Ele partiu para a busca e apreensão de 4 ou 5 funcionários da Receita Federal, que ele supostamente acha que foram eles que vazaram essas informações sobre ele e sobre a mulher dele. Olha, meus amigos, eu acho que tinha que ser analisado mais calmamente. Se esses caras analisaram, divulgaram as informações do Alexandre de Moraes, e essas divulgações são válidas, são verdadeiras, eles são merecedores de prêmios, não de desemprego, não de cadeia. Quem merece cadeia é Alexandre e a mulher dele. São esses aí que merecem cadeia. E aí você vê uma grande incoerência. O Alexandre, que é o bandido, ele pegou o inquérito desse pessoal que vai ser julgado, esses 5 funcionários da Receita Federal, e jogou no inquérito das fake news. E aí, você entende por que ele fez isso? Vou te explicar aqui para você entender o que acontece. No inquérito da fake news, que foi criado, inventado pelo Dias Toffoli, foi ilegal a condução do processo. Por quê? Porque os inquéritos devem ser a relatoria do processo, o relator do processo, deve ser sorteado. E quem é sorteado vai ser o relator do processo. Muito bem? Não. O que foi que aconteceu? O senhor Toffoli, obviamente, como um acordo com a turma do STF, que cabia aos homens do STF serem contra os outros. Não pode ser assim. Não é a regra, não é a lei dentro do STF. Não fizeram nada. Não fizeram nada. Então, o Dias Toffoli passou a relatoria
para o Alexandre de Moraes sem sorteio, sem nada. Deu. Sabe quantos anos tem esse processo? 7 anos o processo. Agora veja só como ele se aproveita. Ele pegou esse inquérito novo aí contra os 5 funcionários da Federal. Ele poderia ter aberto um novo inquérito. Mas se ele abrisse um novo inquérito, ele correria o risco de, ao sortear, a relatoria desse processo caísse na mão de outros. Então o que ele fez? Pegou esse processo e colocou dentro do inquérito de fake news que vem há mais de 7 anos. Por quê? Porque ele lá é o relator. E o que há de importante nisso? Os familiares de Alexandre de Moraes. Tem os familiares do Toffoli. Tudo nesse processo. E aí? Ele, Alexandre de Moraes, vai julgar a família dele. Que beleza, hein? Entre outras famílias, etc. Tal, lógico. E a do Toffoli. Ele vai julgar a família dele. Então, o que se depõe? O que se supõe? Que a família dele vai ser totalmente absorvida. Como a família do Toffoli, se ainda eles forem amigos, né? Eu estou vendo aqui cobra engolindo cobra. Bom, meus amigos, é isso que eu queria dizer. Eu acho que ficou mais ou menos entendido. E o que a gente está vendo, resumo final. O que a gente está vendo? A gente vê uma coisa estúpida acontecendo no Brasil. Os assassinos, assassino que eu falo, os criminosos, porque são criminosos, cabe àqueles caras que quebram a lei e rasgam a Constituição, são criminosos. Os criminosos do Brasil são exatamente pessoas que foram colocadas para combater os crimes, para combater os criminosos. Quem são? Os ministros do STF. E eles são criminosos. Acabaram com a legislação. Fazem coisas, legislam em causa própria. Criam leis. E isso é função de quê? Da Câmara de Deputados. Eles criam leis. Passam por cima de tudo. Agora mesmo, quem é o presidente do Supremo Tribunal Federal? É o Fachin. O Edson Fachin. E como é que aconteceu esse inquérito ir para a fake news? Foi o ministro Alexandre de Moraes que pegou e botou no inquérito fake news. Isso aí era a função do Fachin. O Fachin que teria que decidir como deveria ser escolhido o relator desse novo processo. Mas o Alexandre de Moraes manda em tudo. Passou por cima do Fachin e disse, não, bota aí na fake news. É isso aí mesmo que eu estou vendo. Então você está vendo, são criminosos, arrogantes, perigosos, que estão querendo investigar, julgar, né, pessoas inocentes. Eles querem condenar pessoas inocentes para ficar no lugar deles. Eles que deveriam ser condenados e irem para a cadeia. Tá bom, meus amigos? Então é essa a situação que nós estamos vivendo. Tem que ver alguma coisa. E agora eu acho que o Brasil devia se preparar. Estão dizendo aí que Alexandre de Moraes parece que vai prender a Malu Gaspar. Olha, se Malu Gaspar for presa e há outras hipóteses, morta como queima de arquivo, eu acho que está na hora do Brasil todo agir, todo ser solidário a Malu. O Brasil tinha que fazer uma pressão sobre isso. Cadê os líderes do Brasil? Faz uma pressão sobre isso e bota esse país num caminho normal. Porque é um absurdo o que a gente está vendo. O Brasil. Não tem mais nem maneira de... Está claro, não precisa provar nenhum. Por que tem prova aí? Não tem mais do que no
Tá certo? Então, meu amigo, o negócio é o seguinte. O Brasil, a falta de credibilidade no Brasil, na justiça brasileira, total. Ninguém acredita na justiça brasileira. Ninguém. Tá certo? Então, a quadrilha de bandidos, traficantes, PCC juntos, comanda o país. É aí. Tá bom? Com calma, muito obrigado pela atenção e até a próxima.